Este é um podcast do Café com História. Muito bem, pessoal, nós estamos dando início ao nosso Café com História JF. Hoje o nosso tema é o Brexit, esta saída do Reino Unido da União Europeia, que nos últimos 2 anos tem sido um assunto muito relevante em função de que em 2016 foi aprovado um referendo onde por 51% de quem votou defendeu a saída do Reino Unido da União Europeia. Estamos aqui reunidos hoje, eu e o professor Bonato, nesta quarta-feira de cinza, de 2019. Hoje é dia 5. Hoje é dia 5 de março de 2019 e nós estamos aqui fazendo essa análise, inclusive já nos antecipando a questão que vai se tornar hegemônica na mídia nas próximas semanas, já que no dia 29 de março termina o prazo para que a União Europeia deu para se completar a saída do Reino Unido da União Europeia. Estamos aqui com o professor Sérgio Bonato. Muito bem-vindo, professor, mais uma vez ao nosso Café com História JF. Tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. Vamos fazer uma análise a respeito. E eu gostaria que o professor já nos desse aí uma pequena abordagem sobre a importância desse tema para compreender a realidade histórica deste momento. Olá, ouvintes do nosso podcast. Esse tema ele foi escolhido pela sua relevância nesse momento, Nós estamos fazendo uma discussão conjuntural. O tema é conjuntural, ele está dentro das relações de conjuntura desse momento, ele é muito marcante porque ele traz uma série de questionamentos. Tem um que estávamos fazendo agora nos bastidores, que tem a ver inclusive com o fato de que o Brexit, ele pode vir a significar uma crise maior na União Europeia, no processo que foi construído durante décadas, dessa relação de abertura de fronteira para livre trânsito de mercadorias dentro dos países membros da União Europeia. Qual o significado do processo do Brexit em relação à permanência, à sobrevivência da União Europeia? Quer dizer, por quê? Porque a Inglaterra, o Reino Unido, na verdade a gente precisava Nós precisamos explicar isso também. Sendo que, só para fazer um apêndice aqui, a Inglaterra é um país que compõe a base do Reino Unido. O Reino Unido é composto pelos países que estão na Bretanha, que é a Inglaterra, Escócia, País de Gales, mais a Irlanda do Norte, que é uma ilha separada na Irlanda, sendo que a Irlanda do Norte faz parte, junto com a Grã-Bretanha, do que nós chamamos de Reino Unido. A República da Irlanda, em separado, faz parte da União Europeia e não tem interesse em se separar da União Europeia. Então nós estamos falando aqui que o Reino Unido, que inclui Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, passou-se por um referendo para sair da União Europeia em 2016. Essa configuração de Estado que se tem na Inglaterra é um dos pontos que torna um pouco mais complexo essa saída. Por quê? Porque você tem essa composição que tu colocou para nós aí, Inglaterra, Reino Unido, País de Gales e Irlanda do Norte, mas você tem uma ilha da Irlanda dividida em duas, a do Norte e a Irlanda, a República da Irlanda, que é independente. Isso está dentro do histórico de formação do Reino Unido, com muito, segundo os próprios irlandeses, a fórceps, porque você teve um movimento separatista, Vamos lembrar do IRA, que teve algumas décadas, que depôs armas depois de alguns atentados que tornaram-se muito antipopular, ele acabou caindo em desgraça política dentro da própria base da Irlanda. Você tem a Grã-Bretanha é uma coisa, a Grã-Bretanha é uma coisa, a Inglaterra é outra, o Reino Unido é outro. Então isso acabou gerando uma dificuldade em
em garantir a saída, porque torna mais complexo. Complexo sair de uma União Europeia que apresenta 500 milhões de pessoas. Exato. Nós estamos falando aí de 7,3% da população mundial, com um PIB correspondente a 20% do PIB global. Então a União Europeia não é qualquer coisa. Sair da União, entrar na União Europeia dá um trabalho enorme. Exato. Sair da União Europeia daria um trabalho enorme também, será muito complexo. Agora, quando nós estamos falando da União Europeia, nós estamos falando de um projeto posterior à Segunda Guerra Mundial, que naquele momento de grande derrota do eurocentrismo frente à Segunda Guerra Mundial, logo após a Segunda Guerra Mundial, há uma supremacia muito grande por parte dos Estados Unidos e da União Soviética, o que faz com que a Europa busque novas formas de se articular a nível internacional com a construção dos primeiros acordos, como por exemplo o SECA, que era a Comunidade Econômica do Carvão e Aço, na década de 50, um conjunto de acordos bilaterais, principalmente entre França e Alemanha, o que aproximou a França e a Alemanha, e é muito interessante no pós-guerra. Se você pensar isso no pós-guerra, né? Como que a União Europeia ela tem fatores de estabilidade muito grande, se você observar depois da Segunda Guerra Mundial, como isso tem uma função importante. Logo depois veio a Comunidade Econômica Europeia, que se complementa nos anos 90 com o euro. O euro dá este formato importante para a União Europeia enquanto um mercado comum, saindo daquela condição mais aduaneira. Entretanto, nós temos que lembrar que o Reino Unido não faz parte da zona do euro. Sim. Ainda assim, não fazendo parte da zona do euro, você acaba criando uma integração muito grande em relação à União Europeia e Reino Unido. É que você tem uma série de nações que, mesmo não compondo, ela sofre com a força, porque o capital que entra na Europa ou que é gerado na Europa, ele passa a ser um capital volumoso, ele passa a agir como um bloco. Eu acho, professor Mário, que para compreendermos, a gente vai ter outros podcasts que a gente precisa compreender esse movimento que o capital faz no sentido universal. Porque não dá para você olhar a União Europeia e, por consequência, a relação da União Europeia com a Inglaterra e daí a sua saída com o Brexit, sem entender o movimento que o capital faz. Termina a guerra, a Europa está destruída, era o centro da guerra. A Europa, os europeus, os estados europeus perceberam que eles precisam ter uma força, não só para reerguer a Europa, mas para fazer frente ao avanço dos seus concorrentes dentro do sistema capitalista, que tem a força dos Estados Unidos, que ele emerge como superpotência a partir do final da Segunda Guerra. Você tem a Ásia, a complexidade da Ásia também, né, que tem uma massa de gente para consumo que é gigante, isso é importante para o capital. A Europa emerge com essa saída. Essa é uma saída. A União Europeia foi a saída encontrada pelas nações europeias e o capital europeu para começar a agir enquanto bloco. Porque se a União Europeia tem 20% do capital do PIB mundial, os Estados Unidos sozinho, ele tem quase isso. Compreende? Então, como que a França, destruída pela guerra, vai se colocar numa mesa de negociação com um poder como esse dos Estados Unidos? A saída é a unidade. Para isso, professor Bonato, se verificou que a União Europeia, que tem grandes parceiros bem incorporados no projeto, acabaram por organizar uma confederação de países integrados economicamente, aonde você pode ter livre circulação de mercadorias, de capitais, mão de obra, matéria-prima, produtos, serviços. E isso é um mercado gigantesco. Entretanto, é um mercado muito desigual. Para poder organizar e dar estabilidade mínima, foi feito um conjunto enorme de empréstimos, uma política de financiamento por parte, principalmente da Alemanha e da França, aos países mais pobres da União Europeia.
Claro que, para poder garantir esse conjunto de empréstimos, de financiamento, vantagens alfandegárias, vantagens produtivas, vantagens de investimentos ficaram com os grandes países. Ora, com o decorrer dos anos, apesar dos acordos que ocorreram na década de 90, o Tratado de Maastricht de 1993, o Tratado de Lisboa de 2009, que inclusive regulamenta como que deve sair, quais são as condições para que um país possa sair da União Europeia, esses acordos são acordos estabelecidos dentro do direito internacional, que unifica políticas de Estado na União Europeia, mas tem sim um elemento importantíssimo que é uma política de financiamento aos países pobres, e isso feito pelos países ricos em seus benefícios, gerando, a meu ver, uma grande diferença dentro da União Europeia entre as vantagens que a Alemanha e a França têm, apesar das desvantagens, diferente da Inglaterra. Porque a Inglaterra se incorpora à União Europeia sem fazer parte da Eurozona, não tem tido nos últimos anos um crescimento industrial significativo, pelo contrário, a Inglaterra tem vivenciado aspectos de desindustrialização em vários setores, há bastante tempo, tem exportado 50% para a União Europeia, mas também importa 50% da União Europeia. A Inglaterra, que já foi a rainha dos mares e oceanos, que já foi o grande líder imperialista no século XIX, agora, que fez a Revolução Industrial, o centro do produto industrial era a Inglaterra, porque é uma relação, né, professor? O que acontece? Você falar de um crescimento industrial, para quem foi uma líder isolada desse crescimento na Revolução Industrial, na primeira, na segunda, a Inglaterra era a nação carro-chefe desse processo. A partir da terceira Revolução Industrial é que ela divide o espaço com os Estados Unidos e com o Japão e outras nações também. Então, falar de um crescimento industrial na Inglaterra, para quem já foi a grande senhora da produção industrial, você tem que colocar sempre numa relação em que ela não volta atrás, compreende? Ela perdeu espaço apesar de ganhar em volume. E é curioso como a União Europeia, que nos últimos anos promoveu uma modernização, mas com muita dependência em países pobres, no caso da Inglaterra, a União Europeia ajuda a Inglaterra da forma a tendência das últimas décadas. Qual foi essa tendência? Menor industrialização e maior financiarização bancária. A Inglaterra tem se especializado em ser a grande praça financeira europeia da Bolsa de Valores de Londres. Sim. Então, isso coloca ela muito dependente do fluxo de capital no mundo, cujo momento atual não é bom para ela devido à crise. A gente costuma dizer que ela substitui Manchester por Londres, né? Ela substitui a produção pela especulação financeira, pela circulação do capital. A grande Manchester, que era a cidade da produção industrial, para capital, que é que negocia o capital sem especulativo. E é dentro deste quadro que nós estamos desenhando agora que nós temos que trazer para os dias atuais. Bem, não dá para pensar o Brexit apenas solto no ar. Tem que entender que ele faz parte de uma realidade histórica que podemos elencar nessa realidade histórica. Primeiro, há um forte crescimento do separatismo na Europa. Então, não é algo isolado o que toma forma, principalmente no interior da Inglaterra. Esse movimento de aversão a essa hegemonia, essa integração da União Europeia. Verifica-se, por exemplo, na Catalunha, na Espanha, um movimento importantíssimo de separatista, que não é algo incomum na Europa, mas por tomar forma na Europa Ocidental, numa Espanha, se verifica que é uma preocupação grande para a União Europeia. A questão do separatismo da Catalunha reforça uma tendência, uma discussão de separatismo
na União Europeia. É que sabe uma coisa que a gente consegue observar, que eu acho importante, que talvez possamos fazer até um podcast específico sobre isso, é que diante da crise, né, quando se estabelece uma crise, quando ela fica clara às pessoas, você vai perceber um negócio interessante. Uma das saídas de cunho popular, ou seja, que o cidadão comum, aquele que levanta de manhã, vai para o trabalho, volta, o cidadão comum do país começa a questionar, são dois elementos. Um é as políticas de intervenção do Estado, para atender demandas no momento da crise. Começa a se questionar o uso desse capital, sem compreender a lei do retorno, né, do investimento. Então, o cidadão comum começa a dizer o seguinte, trocando em miúdos, a Inglaterra está gastando muito dinheiro para ajudar a socorrer, junto com a Alemanha, por exemplo, socorrer Portugal, ajudar a socorrer a Grécia, ajudar a socorrer a Espanha. Por quê? Porque essas nações mais frágeis economicamente desestabilizam o conjunto. Então, se faz necessário os acordos que são feitos, eles vêm para criar o processo de estabilidade, né? Tem uma desigualdade no desenvolvimento, então você precisa criar uma estabilidade, precisa ficar pela média. O cidadão comum acha que esse dinheiro que está sendo posto lá tira dele serviços que lhe atendem no momento de crise. O segundo problema, e isso é senso comum, tá? Isso é senso comum, né? O segundo problema é que, além do senso comum alimenta esses movimentos separatistas, é a xenofobia. O outro, e aí tem uma sacada que eu acho muito importante para poder entender a crise gerada pela questão do Brexit, que é o seguinte, o outro passa a ser um problema. Então, para um holandês, o belga migrante é um problema. Para o inglês, o imigrante que está vindo lá da Síria é um grande problema. Ele é quase um invasor. No momento de crise, ele vem, aí, como eu disse, senso comum. Aí ele vem tomar meu emprego, ele vem sugar as estruturas que já são parcas nesse momento de crise. Então, essas duas coisas, essas duas saídas no senso comum do cidadão médio britânico, o que ele pensa? O Estado está gastando para socorrer o outro e eu estou aqui em crise, e esse imigrante que está vindo. Quando você, professor, colocou que os acordos eles fazem com que a União Europeia fechou acordos fazendo com que o capital circule com mais liberdade dentro da zona do euro, que o dinheiro, as mercadorias, a matéria-prima circule, tem um elemento aí que não foi dito, mas que as pessoas circulam também. É o efeito colateral. Na visão do capital é o efeito colateral. Se pudesse, circulava só capital, não pessoas. Mas as pessoas circulam. Circula a desigualdade. Aí sim. Circula as medidas de austeridade que a União Europeia tem estabelecido. Circula a crise de refugiados do Oriente Médio. Então um argelino sai lá da África, entra na União Europeia com o direito de entrar, porque ele faz parte do resquício do Império Francês, e aí está feita a bomba. Então o francês que vê o argelino chegando, o britânico que vê um indiano chegando, pegando assim aquelas figuras mais características, né? O indiano que vai lá, o ouvinte vai entender, né? Que é quase uma piada. O indiano que vai para Londres e vira motorista de táxi, né? Parece que todo indiano vai para... Porque isso salta aos olhos deles, né? Então eles mesmo, o cidadão comum médio. E por que a gente está falando de cidadão comum médio? Porque é ele que votou contra. Ele que votou pela saída. Não foi um movimento do capital. Esse foi Então, isso levanta, que você está colocando, né? Levanta os movimentos separatistas, ele tem a ver com esse sentimento do cidadão médio que não consegue compreender o movimento que o capital está fazendo durante a crise e acha esses bodes expiatórios e acaba
Levando em consideração, professor Bonato, que tudo isso ocorre em dois movimentos. Um que está no contexto da crise estrutural do capitalismo. Uma crise estrutural do capitalismo que tomou forma a partir de 2008, no contexto da terceira e quarta revolução industrial, que aumentou a produção em massa de maneira gigantesca, mas ao mesmo tempo diminui a demanda pelo uso do trabalho vivo. Então nós estamos vivendo aí um período de desemprego estrutural muito grande. Tem um aumento enorme no investimento em tecnologia de produção. Diminui-se a renda, você tem uma alta produção de mercadorias. Com menor renda. O que restou ao capitalismo nas últimas décadas? Formar um volume enorme de empréstimos financeiros. Empréstimos financeiros dentro de uma estrutura neoliberal em que as instituições estatais não controlaram o sistema financeiro mundial, gerando aí uma grande bolha que explodiu numa bolha de inadimplentes, né, a partir de 2008 para cá. Ora, se há uma crise estrutural do capitalismo, qual foi a reação da burguesia? E aqui vamos pensar na burguesia europeia, mas ela não é exclusiva da burguesia europeia. Nós temos como reação da burguesia em favor do pagamento dos juros e empréstimos. Imagina uma União Europeia que foi fomentada a partir de um grande volume de empréstimos financeiros aos países pobres da União Europeia para se fazer possível estar na União Europeia. Mas agora, com uma crise estrutural do capitalismo, coloca a burguesia europeia buscando reagir a esse quadro de crise com arroxo salarial. Você diminui os custos da produção, diminui o salário, você tem uma redução dos direitos dos trabalhadores e dos gastos sociais, você reduz os direitos dos trabalhadores e o estado de bem-estar social é diminuído e você tem uma imposição de vantagens de acumulação às burguesias francesas e alemãs. Então tem um detalhe importante que as burguesias mais fortes da União Europeia, que é a alemã e a francesa, controla mais, né, se incorporou as suas moedas ao euro, seu sistema monetário ao euro. Então tem uma tendência na União Europeia de Alemanha, principalmente, e França tentar preservar seus privilégios É dentro deste contexto que nós temos o referendo de 2016, com 51,9% a favor da saída do Reino Unido da União Europeia, contra 48,2% que não querem a saída da União Europeia. Que, aliás, é muito significativo, né? É um elemento menor, mas posto nesse quadro é significativo. O Reino Unido estava dividido nessa opinião. É muito frágil você ganhar com 51%. Não é confortável você ganhar um referendo com uma diferença de 1%, 2%. Entendeu? Significa que sempre vai haver aquela sombra de que o caminho deve ter sido outro. É por isso que agora, nesse momento, o nosso ouvinte deve estar prestando atenção nisso. Nesse momento já se fala em um novo referendo para talvez voltar atrás na posição anterior. É uma das saídas, né, que eles apresentam. Talvez um novo referendo, ao invés de sair da União Europeia, talvez se manter na União Europeia com acordos específicos, com algumas mudanças pontuais. Porque apesar da vitória do referendo sobre o Brexit, nós temos que lembrar que a maior parte, se você pegar a maior parte da Irlanda do Norte, Escócia e Londres, votaram por ficar na União Europeia. Nós estamos dizendo que as populações mais conservadoras do interior da Inglaterra é que sustentaram essa vitória do Brexit em 2016, que logo em seguida acabou levando à renúncia do primeiro-ministro conservador David Cameron, e a chegada, a indicação do parlamento da Theresa May, que está nos últimos 2 anos sendo a primeira-ministra responsável por organizar o acordo junto à União Europeia pela saída do Reino Unido. Muito bem. Se formos pensar agora explicitamente sobre a União Europeia, tem um problema seríssimo pela saída da União Europeia, que é a questão das fronteiras da Irlanda do Norte e da República da Irlanda. Eu fico pensando que há inclusive um temor de haver um retrocesso nos movimentos de paz
que a Irlanda do Norte e a Irlanda acabaram construindo nos últimos anos, né? Essa questão, ela, para nós brasileiros, ela é bastante complexa. Se você pensar o seguinte, olha, o irlandês, ele é de maioria católica. E é engraçado você pensar isso, porque, do nosso ponto de vista, essas questões religiosas, elas nunca tiveram o peso que se tem fora do Brasil, né? Claro que nós temos aqui questões religiosas, nevrálgicas e tal, mas nunca de forma tão acirrada como você pode perceber em outros países. Nesse caso, a Irlanda, ela é um ponto-chave nesse complexo nessa questão. Por quê? Porque a maior parte do irlandês é católico, mas existe uma parte da população que é protestante, ligada ao protestantismo inglês. Essa população protestante, ela se sentiu mais protegida, ou melhor acolhida, dentro do Reino Unido. Então, criou-se a Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte tende a seguir a linha de unidade com o Reino Unido. A Irlanda, o sul da ilha, do centro para o sul da ilha da Irlanda, que virou a República da Irlanda, ela é de maioria católica. E isso foi um palco que gerou o surgimento do IRA, o Exército Republicano Irlandês, que lutava, né? Porque ele depôs armas, lutava pela separação, pela saída de toda a Irlanda do Reino Unido. Como que eles costuraram a paz ali, depois de décadas de atentados, né? A gente lembra bem, eu estou na casa dos 40 anos, né? Então a gente lembra bem dos atentados do IRA, né? Nós recebíamos aí as notícias que explodiu uma bomba no metrô, explodiu uma bomba numa delegacia de polícia na Inglaterra e assim por diante, as ações do IRA, né? Como que eles chegaram a esse acordo? E aí é que está o X desse elemento. A fronteira entre a Irlanda do Norte e a Irlanda não poderia ser mais estabelecido um controle físico dessa fronteira como se estabelece com outras nações. Porque você tem a mesma relação, a mesma origem da sua nação. Então qual que é a ideia? A ideia é que minimamente o irlandês e o norte-irlandês pudessem circular suas mercadorias, seu capital, na fronteira entre as duas nações. Com a saída do Reino Unido, significa que a Irlanda do Norte teria que sair junto, mas não quer. Não quer, ela foi voto vencido, por 1% de diferença. Minto, um pouco menos de 2% de diferença, quer dizer, se é 51 fica... Mas enfim, e aí criou um impasse. Porque aí eu vou ter que voltar a fechar aquela fronteira, porque eu estou dizendo que estou saindo desse trânsito livre de mercadorias e capitais e pessoas, então eu vou ter que fechar a fronteira total do Reino Unido, o que inclui esse trajeto que só foi levado à paz, só conseguiram costurar a paz, justamente porque eles deixaram livre essa ponta. E é aí que está o ponto nevrálgico para eles, para terminar a costura. A Inglaterra vive um impasse, o Reino Unido de maneira geral vive um impasse muito grande. A situação, dia 29 agora de março, tem a data final para que o Reino Unido apresente uma proposta exequível para a saída do Reino Unido da União Europeia. Agora, a situação não é simples. Há um risco enorme de, a partir do dia 29, nada estar muito bem estabelecido. Porque você tem problemas seríssimos. Por exemplo, a Folha de São Paulo publicou em setembro do ano passado parte de uma pesquisa feita pelo Banco Suíço, que hoje, mesmo sem sair formalmente, o Reino Unido já perdeu 2% do PIB e 4% dos investimentos de capitais, mais 1,7% de menos consumo só nos últimos 2 anos. Somente após a votação do Brexit já houve uma perda de 2% do PIB. Isso é muito significativo para o Reino Unido. A Folha também publicou em 4 de março deste ano que o Brexit pode retirar montadoras do Reino Unido. Por quê? Se o Reino Unido não estiver integrado junto à União Europeia, que vantagem muitas dessas empresas
irão ter de permanecer no Reino Unido. Elas podem querer se transferir para a União Europeia para poder ter acesso a um mercado mais amplo, né? Mais amplo, a um conjunto de mão de obras maiores. Então você tem um problema enorme. A produção industrial ficaria mais dependente ainda das barreiras alfandegárias. Os controles de mercadorias nas fronteiras com o bloco teria que ser mais fiscalizado, teria que ampliar a capacidade de estocagem e armazenamento, ou seja, o sistema produtivo britânico, o sistema produtivo ele seria mais onerado com menor retorno de capital. Então nós temos... Você gasta mais para receber menos. E a previsão, professor Bonato, é que se o Reino Unido abandonar a União Europeia, isso está publicado na BBC, pelo site da BBC de Londres, no dia 28 de novembro do ano passado, que se a economia britânica sair do euro, teremos nos próximos 15 anos 3,9% a menos no PIB do Reino Unido, se tiver um acordo. Se tiver um acordo. Agora, se não tiver um acordo, o prejuízo aumenta para 9% do PIB nos próximos 15 anos de prejuízo para o Reino Unido sair da União Europeia. Então, a grande questão que nós temos agora é o seguinte: a primeira-ministra Theresa May vai conseguir aprovar no parlamento inglês o acordo que dá um conjunto enorme de vantagens para a União Europeia, o que está sendo muito criticado internamente. Veja bem, primeiro, se o parlamento aprovar, o que está sendo muito difícil, ela já perdeu uma tentativa, quase que sofreu um voto de desconfiança. Voto de desconfiança. Quase que abriu para o voto de desconfiança. No próprio partido também houve uma discussão sobre uma moção de voto de confiança contra a Theresa May. Quer dizer que a situação dela não é fácil. Quem está organizando a saída da União Europeia não está tendo aceitação popular, porque veja bem o projeto da Theresa May. Para poder sair da União Europeia nesse momento, ela está dando muitas vantagens para a União Europeia, segundo os seus opositores. Um pagamento de 180 bilhões de reais, correspondente a mais ou menos 39 bilhões de libras esterlinas, e continuaria por 21 meses submetida às autoridades da União Europeia. Quer dizer que, como sai da União Europeia, entrega um volume de recursos, deixa de ter acesso ao mercado europeu, mas continua submetido a um conjunto de controles por 21 meses, para daqui a 21 meses começar a pensar efetivamente em sair da União Europeia. Portanto, a situação dela não é fácil. Sabe qual é a impressão que a gente tem? O Reino Unido se encalacrou, né? Me parece que ele terá prejuízo político e econômico para qualquer saída. Eles foram muito... Acho que pensaram um pouco na hora de agir sobre a questão do Brexit. Entende? Eu tenho a impressão que eles se arrependeram. Era melhor não ter nem começado esse processo de saída, nem ter levantado isso como projeto político, do que ter entrado nele, porque qualquer que seja a saída, nesse momento eles vão ter prejuízo. Prejuízo político, porque se você fica e não resolve os problemas econômicos, e a gente sabe que isso não se resolve assim, porque a crise do capital é muito maior do que as fronteiras do Reino Unido. Se você fica na União Europeia e não resolve os seus problemas econômicos, você vai pagar um preço político por isso. Se você sai, para sair, você tem um custo de saída que você vai ter prejuízo político. Eu tenho para mim que os pensadores, o poder atrás do trono, aqueles tecnocratas do Estado que pensam o Reino Unido, eles devem estar quebrando muito a cabeça para saber qual é o menor prejuízo. Eu tenho a impressão que é isso. Qual é o menor prejuízo que nós teremos, né, economicamente? Porque o capital ele funciona muito com a estabilidade e instabilidade também. Ele quer segurança para se reproduzir, para ser gerado.
Você não pode ter um governo instável e dizer que não, traga seu capital e seu investimento para cá porque nós garantimos o seu retorno, né? É uma relação comercial. Ora, se eles não conseguem fazer um acordo e vão estendendo, e eu tenho a impressão, como você também tem, de que esse acordo não vai sair no final desse mês. Tem um impasse no ar. E o impasse eu tenho para mim também que o impasse do Brexit, ele é um impasse da própria União Europeia. A saída do Reino Unido não é uma coisa pequena. Ele pode desencadear um desmanche. Ele pode desencadear um desmanche num quadro europeu que tem movimento separatista, como é o caso da Catalunha, que tem um declínio do estado de bem-estar social, com aumento de medidas de austeridade. Que tem as intervenções russas na política europeia. Você tem uma discussão sobre a proximidade com os Estados Unidos, se está sendo bom ou ruim, no momento que nos parece que no jogo internacional uma tendência dos Estados Unidos nas próximas décadas perder o jogo de disputa econômica para a Rússia e China, há uma tendência, a meu ver. Você tem um quadro de crescimento da ultradireita e se não sair do BRICS também, cresce a ultradireita, porque internamente os mais conservadores poderão verificar que a única saída é aderir a um discurso da ultradireita, que já é muito grande na Alemanha, que já é muito grande na Itália, que já é muito grande na Grécia, que pode se tornar também no Reino Unido. É inflado pelo trânsito de imigrantes, né? E você tem uma instabilidade geopolítica muito grande nos dias de hoje, em que a própria Alemanha já começa a falar em que não dá para esquecer da Rússia. Então, a discussão, isso vai gerar, nesse momento do dia 29 agora, um momento de ápice do debate sobre o Brexit no Reino Unido. O que eu estou vendo, professor, para finalizar essa pequena análise, essa breve análise que nós estamos fazendo? Teremos que acompanhar a questão do Brexit durante o decorrer do ano, mas agora em março, faltando aí 20 e poucos dias para o término para ser estabelecido o término do prazo, eu vislumbro a seguinte situação. Primeiro, a Theresa May não está em condições políticas muito favoráveis. Inclusive, há um risco enorme dela renunciar ou pedirem a sua saída. Outra possibilidade que eu penso que pode ser bem viável, a convocação de um novo referendo. E se tiver um novo referendo, talvez não se inversão de resultado, né? Exatamente. A outra possibilidade é a saída com acordo. Ela consegue aprovar no parlamento um acordo para dar um mínimo de estabilidade por 21 meses, para que em 21 meses se consolida a saída total da Inglaterra da União Europeia. Entretanto, tem havido um conjunto enorme de críticas internas, porque para ter esse acordo, ela está fazendo concessões em demasia. Ou uma saída sem acordo, que aí, a meu ver, se houver uma saída sem acordo, se no dia 29 de março o parlamento não aprovar um acordo com a União Europeia, o prazo se extinguir e se estabelecer a saída abrupta do Reino Unido, podemos esperar aí um quadro de crise muito grande para os próximos anos, agravados no Reino Unido, como não se vê há muito tempo. E é um momento muito complicado, porque você tem a União Europeia fragilizada com esse processo do Reino Unido. Você tem a Rússia, que aliás é um tema que a gente precisa discutir, né? A gente precisa colocar de novo a Rússia no quadro internacional, com um plano, com um projeto político. Os russos, né, dirigidos pelo Vladimir Putin, eles têm um projeto político. E nós vamos discutir o projeto político russo. Compreende? Assim como a China, ela tem um projeto, e longo prazo. Nós temos uma tradição muito imediatista, mas eles pensam a longo prazo. E a Rússia tem interferido constantemente. Não estou fazendo aqui um juízo de valor, estou dizendo que isso está ocorrendo. Depois, o juízo de valor o ouvinte vai fazer depois. Porque intervenção por intervenção, todos os lados intervêm. Estados Unidos intervêm, China intervém, Rússia intervém, Alemanha intervém, todos intervêm. Os grandes atores do capital internacional nesse teatro de crise estão intervindo internacionalmente para criar condições de se manter estável. E aí os interesses vão se chocando, né? Então para entender o Brexit, você tem que entender o quê?
o quadro internacional de crise, você tem que entender os problemas sofridos pela União Europeia, principalmente decorrente desta crise e da consequência dela, que são esse fluxo migratório enorme. Ó, você vê, vamos indo do geralzão para o específico. Você tem que entender as fronteiras internas do Reino Unido, os alunos, né, principalmente o pessoal que vai ouvir, os alunos que podem ser questionados em suas provas, em seus concursos. É preciso entender esses elementos básicos de como se formou a União Europeia. É um problema umbilical. Theresa May tem que lidar com uma coisa complexa, que vai desde a crise até a sua fronteira interna, até a sua fronteira com a República da Irlanda. Quer dizer, olha como, né? Tem o elemento migratório, é um fluxo de gente gigantesco. A gente pode discutir isso futuramente, mas isso interfere efetivamente nas condições sociais e econômicas internas de cada nação. Uma massa dessa que está migrando, tem uma massa gigantesca de pessoas que está passando por nações, não é nem o destino final. E isso já altera toda a política interna, né? Ele dá voz a uma extrema-direita muito xenófoba, que me parece que é o que pesou na decisão desse apertado resultado. Tem a disputa entre os trabalhistas e os conservadores dentro do Estado que dirige essa colcha de retalho da União do Reino Unido. Tem a relação com os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos também é uma complexidade grande, porque o Trump, apesar da sua política de fechamento, ele tem uma intervenção para garantir o fluxo de capital, ele precisa fazer isso. Então eu acho, concluindo, que esse acordo não sai. Muito bem. E aí eu queria muito, desculpa cortar, professor, que os nossos ouvintes acompanhassem o dia. Pega essas informações que nós elencamos aqui, acompanha com mais cuidado. Logo depois disso a gente pode talvez até fazer um podcast partindo do resultado do dia 29, né? 29 de março. Do dia 29. Né? Sem esquecer esses elementos todos que a gente colocou aqui. Muito bem, pessoal. Estamos chegando ao fim do nosso podcast. O professor Bonato elencou aqui um conjunto de variáveis que todo aquele estudante ou aquele que quer entender o processo histórico desse atual momento precisa verificar, acompanhe, fique atentos, acompanhe o que está acontecendo na Europa, acompanhe o que está acontecendo principalmente no Reino Unido, os debates e as notícias dos principais jornais. Voltaremos a esse debate num outro momento. Espero que por hora essa nossa primeira abordagem, essa primeira análise que fizemos sobre o Brexit pode pelo menos apontar para nós quais são os aspectos mais importantes que nós temos que nos ater no decorrer deste ano para acompanharmos o desenvolvimento da União Europeia e o papel do Reino Unido nesse processo de saída pensada a partir de 2016. Agradeço a todos que acompanharam, um grande abraço a todos, nos aguarde que retornaremos sim sobre esse assunto. Não deixe de nos enviar solicitações sobre temas que vocês gostariam de ver aqui. As impressões, né, dessa discussão toda. E não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de nos ajudar no sentido de publicitar as análises que estamos fazendo aqui. Um grande abraço a todos. Espero, num outro momento, voltarmos a tratar deste tema. Um abraço a todos os nossos ouvintes. A nossa intenção é deixar um pouco mais claro, nós não vamos conseguir deixar, não é clara a saída nem para os países envolvidos no Reino Unido, imagina para nós, né? Mas vai ser muito importante esse dia 29 aí, vamos acompanhar a partir dele, a gente pode voltar e fazer um apanhado. Um abraço a todos, é isso aí. Valeu, tchau, tchau. Com açúcar e com beijinhos, café com história, café com história, café com história.